Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo essa gravação. Hoje é o segundo dia das apresentações finais do curso de fundamentalista daqui da Liga. Os grupos de hoje são grupo, grupo da Minerva, que é o Arthur e o Cauã, e o outro grupo que é o grupo da Nadiesca, do Vitor e da Camille, que aí vão falar sobre vão analisar a empresa Braskem. Então, se vocês quiserem começar a apresentação, fique à vontade. Aí podem começar, se vocês quiserem. Tu já passou o slide ou tá no primeiro ainda? Só para saber se Tá na capa. Tá. Não. Beleza. Então, pessoal, agora a gente vai começar o nosso trabalho aqui. A gente escolheu a empresa Minerva. O grupo é eu, o Arthur e o Cauã. Quem vai começar falando agora um pouco é o Cauã sobre as contas do balanço patrimonial. Bom, então aqui a gente tem a tabela do balanço patrimonial, a parte do ativo. Tem o ativo total, o ativo circulante operacional e o ativo circulante financeiro como os principais. E aqui o ativo não circulante como destaques. A análise que a gente fez, então, das contas do balanço patrimonial na parte de ativos, a gente constatou principalmente, falando do ativo total, um crescimento de 42,48%, passando de 20,07 bilhões de reais de 2021 para 28,59 bilhões em 2023, impulsionado principalmente pelo aumento do ativo circulante e do não circulante, que teve um aumento então de 31,73% e 65,94% respectivamente. Então, sobre o ativo circulante, o crescimento de 31% atingiu, então, 18,14 bilhões de reais. As aplicações financeiras foi o principal aumento, passou de 1,83 bilhões de reais para 8,67 bi. A gente também constatou uma queda de 7,56% nas contas a receber, o que evidencia, então, uma melhora na cobrança ou um menor volume de vendas a prazo. Também teve uma redução de 4,60% nos estoques, que pode indicar uma maior eficiência ou uma menor produção da empresa. Do ativo não circulante, então, a gente constatou um crescimento expressivo de 65,94%, atingindo, então, 10,46 bilhões de reais. O ativo imobilizado aumentou 24,27%, que pode indicar, então, ser proveniente de novos investimentos em infraestrutura da empresa. Também por conta daquela distribuição geográfica que a gente trouxe na análise qualitativa, os ativos, então, intangíveis cresceram 108,34%, alcançando 1,72 bi, que são provenientes principalmente de investimentos em tecnologia, marcas e patentes. Aqui, então, a gente tem as contas do balanço patrimonial na parte de passivo e do PL. Aqui o passivo total, circulante, o circulante operacional, o circulante financeiro, o não circulante e o PL. Então, a análise dessas contas, a gente constatou principalmente um aumento de 42,8% no período, acompanhando, então, o ativo total, que eles têm que se igualar, né? O passivo circulante, então, teve um crescimento de 34,65%, indicando a ampliação das obrigações de curto prazo, um aumento de 154,94% no passivo circulante financeiro, devido a empréstimos e financiamentos, que é uma coisa que aumentou bastante nesse período por parte da empresa. Já o passivo circulante operacional se manteve estável, com um pequeno aumento de 3,51%. A gente também constatou um aumento na conta de obrigações sociais e trabalhistas de 18,68%. Já sobre o passivo não circulante, teve um crescimento de 53% no período, com destaque, então, para empréstimos e financiamentos, com um aumento de 49,06% no período e 95,12% do passivo não circulante.
Sobre o patrimônio líquido, teve uma redução considerável de 73,34%, com destaques, então, para um aumento de reservas de capital e reservas de lucro, com 52,67% e 76,91%, respectivamente. Também, então, teve um crescimento nos ajustes acumulados de conversão de 67,49%, em aproximadamente 2,4 bi, descontando, então, expressivamente o patrimônio líquido, que teve uma queda bem grande nesse período. Bom, agora passando para a parte da demonstração do resultado do exercício DRE, pode deixar aí mesmo, Cauã, que eu vou só ponderar rapidinho algumas coisas bem rápidas antes de passar ali para o outro slide que a gente fez as ponderações mais pontuais, no caso. Dá para ver ali que a receita de vendas em relação o 2021 com 2023 se manteve praticamente estável. Em 2022 acabou tendo um pequeno aumento ali de 14,88%, mas em relação ao período que a gente analisou, se manteve estável. O custo dos bens ou serviços vendidos no período também se manteve, querendo ou não, estável em relação a 2023. Em 2022 teve um aumento em relação ao custo, né, dos bens vendidos. O resultado bruto em relação a 2023 teve um aumento de 18,70%, as despesas operacionais tiveram um aumento, né, de 32,72%, as despesas com vendas também tiveram um aumento de 22,11% no período, despesas gerais e administrativas também tiveram um aumento no período de 54,70%. Então, o que a gente analisou e conseguiu entender na demonstração do resultado do exercício é que as receitas da empresa com as vendas se manteram, querendo ou não, estáveis em relação a 2021 para o ano de 2023, mas durante o período de 2021 a 2023 acabou tendo aumentos nos custos, nas despesas com vendas, nas despesas operacionais. Então, querendo ou não, a empresa no seu operacional teve mais custos e, querendo ou não, nas receitas se manteve mais ou menos estáveis, né? Pode passar para o próximo slide. Então, aqui, mais detalhado a nossa análise, né? Receita, na parte de receita e custo. A receita líquida caiu 13,2%, passando de 30,9 bilhões para 26,9 bilhões no período analisado. Custo dos produtos vendidos, o CPV, caiu 15,3%, ajudando a manter a margem bruta em 20,5%. Nas despesas operacionais, teve aumento de 12,88% no período analisado, 2021-2023. Despesas gerais e administrativas crescendo 54,70% no período. Despesas com vendas reduziram 7,5%. Aí a gente ponderou o período de 2022-23, que teve esse destaque nas despesas com vendas reduzindo 7,5%. A gente elencou como um possível corte nos gastos comerciais. No resultado financeiro, o prejuízo financeiro caiu 17,88%, chegando a 1,7 bi no período, né? Então, acabou que teve um maior prejuízo, teve um aumento no prejuízo de 17,88% no período. As receitas financeiras aumentaram 149,63%, possivelmente devido ao crescimento das aplicações financeiras que a gente ponderou ali, que teve um maior aumento no período de 2021-22. Na questão do lucro e rentabilidade, o lucro líquido caiu 39,6%, passando de 655 milhões para 395 milhões de 2022-23. E a margem líquida caiu de 2,11% para 1,47%, né, nesse período de 2020 para 2023, indicando uma menor eficiência operacional da empresa. Então, falando um pouco do demonstrativo do fluxo de caixa, aqui a gente tem as contas, a gente dá destaque, então, para o caixa líquido das atividades operacionais, o caixa gerado nas operações, as variações nos ativos e passivos, e o caixa líquido de atividades de financiamento. Então, falando um pouco da análise sobre o caixa de atividades operacionais, a gente destaca um aumento de 21,05%, passando então de 2,13 bilhões de reais para 2,59 bilhões.
O lucro líquido caiu de 655 milhões para 395 milhões, uma queda de quase 40%. A depreciação e amortização aumentaram para 851 milhões. E o efeito líquido da combinação de negócios de 364 milhões também teve uma variação positiva nas contas a receber. Do caixa de atividade de investimentos, teve uma saída líquida de 2,42 bilhões, o que constata, então, um crescimento de investimentos. Aquisição de investimentos em menos 1,5 bilhões. A aquisição de imobilizados, voltando novamente para aquela parte de infraestrutura, uma queda de 635 milhões. Aquisição de intangíveis, de menos 187 milhões. O caixa de atividade de financiamento, então, teve uma entrada líquida de 5,53 bilhões, novos empréstimos e financiamento de 8,88 bilhões, liquidação de financiamento de menos 3,3 bilhões. Então, como destaques da DFC, a gente constata, então, uma maior geração de caixa operacional, mesmo com a queda do lucro líquido, o aumento expressivo dos investimentos, crescimento do endividamento via novos financiamentos para sustentar a expansão, o forte aumento de liquidez e também aquele aumento que eu disse anteriormente das aplicações financeiras que vem, então, ancorada com essa parte de financiamento. Que a gente tem análise horizontal da DFC, das variações por ano, né, de 2023, pegando o ano base de 2021 e de 2022 com o ano base de 2021. Análise, então, a gente constata sobre a análise horizontal da DFC. O caixa líquido das atividades operacionais cresceu quase 4% em 2023 e o caixa gerado nas operações se manteve estável, com uma variação de menos 0,08%, uma variação bem pequena. Sobre o caixa de atividade de financiamento, ele teve um forte crescimento de 371,45%, indicando, então, uma maior captação de recursos por parte da empresa, e um saldo em tesouraria aumentou 52,81%, atingindo, então, 8,88 bilhões, indicando, então, uma maior liquidez. Sobre o capital circulante líquido, ele teve um crescimento de 28,5%, demonstrando uma melhora de liquidez no curto prazo, um aumento de eficiência, e a necessidade de capital de giro negativa, de menos 169,19%, indicando uma menor necessidade de financiamento para operações. Então, de destaques, a gente tem o CAPEX, que caiu 2,9%, reduzindo investimentos em ativos fixos, e o CAPEX, dividido, então, pelo FCO, de menos 6,61%, e o CAPEX, dividido pelo depreciação e amortização, de menos 34,29%, então, evidenciando uma menor relação entre investimento e geração de caixa. Agora, passando para a parte agora dos indicadores de mercado, de liquidez, eficiência, endividamento e rentabilidade. Primeiro ali temos a relação preço-lucro, né? Com a Minerva tendo uma grande diferença para suas concorrentes JBS e Marfrig. Depois temos também P sobre VP, indicando o valor patrimonial, o preço da ação sobre o valor patrimonial, né? No caso está errado ali, era para estar P sobre VP, né? Também indicando uma maior. Isso daí não significa que seja algo bom, depende muito da situação da empresa. Depois, ali passando para os índices de liquidez, mais ou menos parecidos ali, os índices de liquidez ali, a JBS acaba se destacando mais entre Marfrig e a Minerva. No caso, depois passando ali para a eficiência, podemos ver uma diminuição da margem líquida, né, evidenciando uma diminuição da eficiência operacional por parte da Minerva, né, passando ali de 2021 de 2,22%, chegando até 1,57% em 2023, estando bem atrás ali da JBS e Marfrig no ano de 2021 e também no ano de 2022. No ano de 2023, acaba que JBS e Marfrig estão com essa margem negativa,
eu andei dando uma pesquisada e o mercado bovino, o preço do boi gordo no Brasil caiu 17,9% devido à maior oferta de animais e diminuição dos preços internacionais de carne bovina. Então, isso provavelmente deve ter afetado o resultado operacional dessas empresas, né? Em relação do endividamento ali, podemos destacar a alavancagem financeira da empresa, né, que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a conta. Então, pode ver uma crescente nesse índice de alavancagem financeira por parte da Minerva ali, ó, 9,36 em 2021, 13,21%, 13,21 em 2022, em 2023 chega a incríveis 50,91%, indicando uma alta alavancagem financeira por parte da Minerva, né? Aí depois temos ali em rentabilidade o ROI e o ROA, né? O ROI é Return on Equity. Ele está bem alto em relação à questão da Minerva, mas é porque pelo fato do seu patrimônio líquido ser muito baixo em relação ao retorno, então acaba que fica, como é que eu vou dizer, fica, vamos dizer assim, desprecificado, fica muito alto em relação ao que deveria ser, né, se tivesse um patrimônio líquido mais consolidado. E ali embaixo, o Return on Asset também acaba evidenciando que, em relação aos seus ativos, a empresa está tendo menor rentabilidade em comparação aos seus concorrentes JBS e Marfrig, que estão com os indicadores melhores do que a Minerva. Passando agora para o próximo slide, está mais concreto o que a gente analisou, né? Durante o horizonte de tempo analisado em relação ao PL, é possível analisar que a Minerva sempre possui um indicador mais elevado que seus principais concorrentes. Sobre o P sobre VP também, acabou se elevando no período, sempre maior que seus concorrentes. O valor de mercado em 2023 fechou em torno de 26 vezes maior do que o valor patrimonial. O dividend yield teve média de 7,29 no período analisado, né, da Minerva, frente a 7,02 da JBS e 12,92% da Marfrig. Né? Geralmente, né, as empresas no segmento que forem menores e buscar mais market share, né, tem mais potencial de crescimento, vão buscar também distribuir mais dividendos para se tornar atrativa, do que no caso a JBS, que já é consolidada tanto a nível Brasil como também globalmente. Né? Em 2023 teve maior dividend yield entre as três empresas, né, um ponto positivo que consegue elencar da Minerva, que foi em 2023, entre as três empresas, foi a que maior pagou dividendo, sendo 7,37% aos seus acionistas. Né? Em relação ao EV e EBIT, indicador que mede o desempenho operacional da empresa, levando em consideração as dívidas, se manteve instável, tendo um pequeno aumento em 2023, sendo justificável, pois a Minerva vem tomando dívidas de longo prazo para investir em ativos imobilizados, né? Como a gente já mostrou anteriormente, um crescente investimento em imobilizados para melhorar o operacional da empresa. Né? Os indicadores de liquidez sempre estiveram satisfatórios, sendo acima de 1, somente tendo exceção para a liquidez imediata de 2022, ficando em 0,87. Agora, os últimos indicadores, ponderamos também de eficiência. Os indicadores da Minerva de eficiência apresentaram uma alta competitividade com seus concorrentes no período. Né? Houve um crescimento de um ano para outro na margem EBITDA, margem bruta e diminuição da margem líquida, como eu já havia falado anteriormente ali. Né? 2023 foi o ano de superioridade nos indicadores em relação à concorrência, tendo os 3 indicadores citados acima em melhor situação. Rentabilidade. O aumento do ROI no período, chegando a níveis extremamente altos, indica forte retorno sobre o patrimônio, mas impulsionado também pelo baixo patrimônio líquido e alto endividamento da empresa. O ROA em queda, indicando menos eficiência em gerar lucro sobre seus ativos, o que pode ser um sinal de alerta para a sustentabilidade da rentabilidade da empresa. Né? E agora, para terminar, o endividamento. Quantos indicadores de endividamento? A Minerva possui uma alavancagem financeira extremamente alta em relação aos seus concorrentes. Participação do capital próprio nos ativos da empresa vem diminuindo, indicando aumento da dependência de capital de terceiros.
98% dos ativos são financiados por passivos, e o aumento do indicador dívida líquida sobre EBITDA indica que a empresa está levando mais tempo para quitar suas obrigações. Então, era isso nosso trabalho sobre a Minerva. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Aí, parabéns, pessoal. Outro trabalho que tá excelente. Então, parabéns aí pela dedicação. Eu fico muito feliz em ver que o pessoal tá conseguindo fazer análises assim bem completas, que nem a gente estava falando nas apresentações de ontem, né? Esse é o principal objetivo do curso aqui, né? Terminar a cadeira e conseguir entender como os 3 principais demonstrativos se conectam, entender como que os múltiplos refletem esses demonstrativos, né? Então, isso é algo que vocês conseguiram demonstrar muito bem aí no trabalho de vocês, conseguiram unir as duas análises, né? Então, parabéns aí pela dedicação, ficou muito bom mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Só uma coisa para falar a respeito da Minerva, que acompanho, de certa forma, um pouco mais sobre a Minerva, e uma coisa que é bastante... que vocês ressaltaram bastante na apresentação é sobre endividamento, né? É uma empresa que tem um alto endividamento, e recentemente eles emitiram mais uma dívida gigantesca, né? Fim do ano passado, eles tomaram mais 2 bi de dívida, algo que é bastante relevante no valor que eles movimentam anualmente, então talvez faça sentido para análise futura, alguma coisa nesse aspecto. Com certeza, isso aí impacta totalmente, né? Para os próximos demonstrativos, para os próximos balanços, né, que a empresa vai lançar, né, agora para 2025, né? Então, com certeza, né? Mas claro, aí é aquela coisa da fase, né, da empresa, né? A empresa está investindo muito em imobilizado e tal, né? Aí não sei se o Arthur quer complementar. Sim, eu dei a ideia também para o Cauã, porque eu achei interessante o movimento da Minerva, né? Ela adquiriu bastante plantas da Marfrig, né? Aqui no Brasil, inclusive aqui na cidade onde é que eu moro, aqui em São Gabriel, ela adquiriu. Eu achei interessante saber um pouco mais sobre essa empresa, porque, querendo ou não, aqui em São Gabriel ela é uma das maiores empresas, se não é a maior, que gera mais empregos, e também certeza que em todas as cidades que essas grandes empresas como JBS, Marfrig e a Minerva em si, elas geram muito emprego, né? Geram muito retorno para a economia local. Então eu quis saber um pouco mais, propus para o Cauã, então a gente deu uma analisada e vai ser interessante de ver o fechamento, né? A DRE desse ano agora de 2025, porque a compra feita junto ao Marfrig foi do ano passado, né? Mas que teve conclusão ali final do ano. E só nesse ano agora de 2025 que vai ter nos resultados o que essas novas plantas acabaram atribuindo e acrescentando no operacional da empresa, né? A gente na primeira parte da apresentação, na qualitativa, a gente ressaltou o aumento que seria mais ou menos da produtividade, né? Quantidade de maiores abates bovinos por dia, quantas cabeças a mais de gado. Agora eu não me lembro de cabeça, mas olha, é bastante alto o número. Eu acho que é em torno de 10 mil cabeças de gados a mais por dia. Se eu não me engano, foi mais ou menos esse o número que a gente trouxe. Então é isso, eu acho que assim, é uma empresa que está se alavancando bastante, é uma estratégia, eu acho que meio que, vamos dizer assim, arriscada de investimento também, né? Porque os juros não param de subir no Brasil, né? Num cenário que a gente está acompanhando juros muito altos e perspectiva também de aumentar até quando que vai os juros, né? Então acaba que se torna arriscado, mas
mas é uma estratégia que a empresa está tomando para crescer e conseguir competir no mercado, né? Que tem grandes concorrentes que nem a JBS e a Marfrig. Exatamente, isso aí é até outro ponto que tu falou do endividamento da empresa, que tá uma das perguntas que eu tenho para vocês. Mas começando lá do início da apresentação até o fim, né? Eu vi aqui que o ativo não circulante cresceu mais do que o ativo circulante, então isso aí é positivo, né? É algo desejável. Teve um aumento significativo do imobilizado, né? Até se quiser voltar de novo com a apresentação aí, pode ficar mais visível, né? Isso que a gente está falando. Então é algo desejável. O não circulante aumentou 24,27. Ah, o Cauã já apresentou aí. Uhum. Isso. Aqui, deixa eu ver. Interessante a gente ver a proporção não só do ativo circulante, do ativo não circulante, né? Mas eu vi aqui que eu até tinha notado passivo circulante financeiro tinha aumentado mais de 100%, 154%. Isso aí que está outra pergunta, já vou emendar as coisas, né? Aqui eu vi que o FCF, fluxo de caixa de financiamentos, no período ele aumentou 371%. Ou seja, claro, a empresa adquiriu muita dívida, né? E aí é aquela mesma pergunta que eu tinha feito para outro grupo, né? Qual que foi a composição da dívida no período que vocês observaram, né? De 2021 a 2023, a dívida ela se situou mais no curto ou mais no longo prazo? Eu tenho a percepção que a dívida está mais alocada no longo prazo, né? Eu estava dando uma olhada aqui, calma aí. A dívida, sim, a dívida está mais no longo prazo ali. Ela está com 17 bilhões 762 milhões de dívida no longo prazo ali na parte do passivo não circulante, né? Inclusive o empréstimo e financiamento no passivo circulante indica 95% do passivo não circulante. Em relação ao passivo circulante, é bem grande a diferença, né? Para 7 para 9, né? No caso, bilhões 746 milhões para 17 bilhões 762 milhões. Então, realmente, a dívida está mais alocada para o longo prazo. Sim, dá para ver bem aqui. A dívida de curto prazo é bem pequena mesmo. Isso aí é bem o que se espera, né? Sim. Que o investidor deseja, né? Que reduz um pouco o risco de curto prazo da empresa. Inclusive, é interessante ressaltar que somando caixa equivalente de caixa com mais aplicação financeira, ele já cobre o passivo circulante, né? Ainda sobra dinheiro. Sim. Isso aí isso é bem positivo no caso, né? Uhum. Seria o saldo de tesouraria, bem importante mesmo. Aqui deixa eu ver se eu acho aqui o imobilizado aqui, da esquerda para a direita, tá? 21 para 23. O imobilizado apresentou um aumento. O 23 está bem na direita ali, né? Apresentou um aumento imobilizado. Aqui o intangível aumentou também. O importante e aí já linkando com aquela questão que tinha levantado sobre juros altos, né? Qual é o dilema das empresas numa economia que ela é, digamos, volátil, né? Como o Brasil, né? Os juros variam muito e para a empresa não falir, os projetos que ela tem que dar um retorno superior
ao custo da dívida dela, né? Então, poxa, óbvio que o custo da dívida das empresas vai ser muito maior que o custo do governo se financiar, né? Então, aí, claro, ele teria que abrir ali no formulário de referência, ver quanto que estaria o juros que está sendo cobrado à empresa, se é pós-fixado ou não, o percentual de juros, e aí fazer essa comparação. O ideal seria comparar com alguns indicadores de rentabilidade, como o ROA e o ROIC, né? Porque, por exemplo, sei lá, vamos supor que o custo da dívida da Minerva seja, sei lá, 18%, por exemplo, ao ano, né? Então, a Minerva tem que investir em projetos que proporcionem, né, um retorno superior a 18% ao ano, né? Então, digamos, uma proxy para a gente poder analisar se os investimentos da empresa estão dando certo ou não, seria ver o desempenho do ROA, que é o retorno sobre o ativo, e o ROIC, retorno sobre o capital investido, se ao longo do período esses dois indicadores foram superiores a 18% ao ano, por exemplo, né? Então essa é uma ideia que a gente pode ter uma aproximação, né? Se os investimentos da empresa estão dando certo ou não, né? Pois é, no caso ali sobre a porcentagem, né, qual a cobrança dos juros sobre a dívida, independentemente de qual for, querendo ou não, a empresa está indicando menor eficiência e no curto prazo não está valendo a pena, né? Acaba que está tomando mais juros da dívida do que conseguindo gerar algum lucro, né? Algum resultado. Uhum. Porque aquilo, se eu não me engano, eu vi ali que o ROA não ficou muito alto no período, né? Se eu não me engano, ficou abaixo de 5%, se eu não me engano. Então Sim. É um ponto a se observar, né? Ficou o máximo que ficou foi 2,98 em 2021. Uhum, Isso foi caindo ano após ano até 1,47. Não caiu no caso ali em 2022. 13, Manteve, né? Aí caiu em 2027. Em 2023. Uhum. Aí, claro, aí teria que olhar também, dar uma olhada no ROIC, né? Que é o capital investido também. E aí ver, né? Se realmente esses investimentos da empresa estão dando retorno ou não, né? Mas dá para ver, olha só, interessante ali nos indicadores de endividamento, ó, a alavancagem financeira, realmente, bem como tu disse, a Minerva é a que tem a maior alavancagem financeira das outras duas, né? Então, dá para ver mesmo que é uma empresa que está captando recursos, né? E, claro, assim, empresa pequena, poxa, comparar com a JBS, né? Poxa, empresa pequena, naturalmente ela é mais arriscada, sabe? Mas, claro, tem que estar sempre de olho, né, na alavancagem. Sim. É que também tem a ver também com baixo patrimônio líquido, né? Que ao longo do tempo ali, se eu não me engano, foi pelo... Qual que é o nome? Deixa eu pegar aqui. Ajuste acumulados e conversão, né? Que é, no caso, a variação cambial, né? Então acabou que diminuiu bastante o patrimônio líquido. Uhum, sim. Uhum. Eu não sei, tu tinha explicado para mim antes, mas ele aparece como tá diminuindo ali, mas ele efetivamente diminui ou é só para vamos dizer assim, não exemplificar ali, mas tipo colocar ali que nem tu tinha me falado antes, eu não tô sabendo te explicar direito, mas ele realmente diminui? Tipo assim, olha só, ali tem ajustes acumulados de conversão e ajustes de avaliação patrimonial. Pelo que eu já tinha visto em alguns livros, essas contas, elas são não caixa, que se chama, né? Assim como depreciação e amortização, ou seja, são contas que elas reduzem o lucro, mas elas não saem do caixa, né? Então, por isso que, se tu olhar, a melhor forma de confirmar se isso é verdadeiro ou não é olhar a DFC.
Se essas contas estiverem no início da DFC, então, de fato, elas são contas não caixa, né? E qual o motivo, né? Aquela coisa, por exemplo, na DRE, a depreciação e amortização, ela é redutora justamente porque ela reduz a base tributável do lucro, né? Ou seja, é um benefício que as empresas têm para pagar menos imposto de renda, né? Por isso que essa por um lado, é a vantagem da depreciação e amortização, por exemplo, né? Então, é a mesma ideia com essas contas, sabe? Essas duas aí de ajustes aí do PL é a mesma coisa. Elas não têm efeito caixa. Sim, agora entendi. Outra coisa que eu anotei aqui, bom, então é um ponto positivo, né, que a dívida de longo prazo cresceu mais do que a dívida de curto prazo, né. As receitas, pelo que eu lembro da DRE, ficaram mais ou menos estáveis no período, né. Isso, eu anotei aqui também, ficou estagnado. Deve ter tido alguma variação cambial ali em 2022, porque aumentou o custo também junto com a receita, né? Até isso que eu ia falar. Mas tá. Bom, tu falou também do contexto, né? Contexto global também, né? Outro ponto só, mas deixa eu ver, 2 perguntas só. Ali quando vocês colocaram a tabela do FCI, que tinha mostrado uma saída de 1,5 bi em investimentos da FCI, eu acredito que, se até quiser mostrar de novo, só para confirmar, acho que é 1,5 bi. Ali, sabe o que é que eu acho que ocorreu? Eu acho que foi que a empresa pegou esse caixa gerado e colocou em aplicações financeiras. Então, porque assim, no balanço tem a conta caixa e aplicações financeiras, né? Então, como na DFC a gente está vendo o caminho do dinheiro no caixa, considerando o caixa, né? Aí, poxa, entendeu? Se sai um dinheiro do caixa, não significa que foi um valor gasto, né? Às vezes foi para aplicações financeiras, né? Então, isso aí é outro detalhezinho também que, poxa, é algo que eu me confundia muito também. Mas, claro, teria que confirmar, teria que olhar o balanço, né? E confirmar se de fato o dinheiro foi para aplicações financeiras, né? Mas é muito provável que tenha ido. Deixa eu ver aqui. Aqui, investimento. No caso do balanço, o dinheiro que, no caso, o valor que entrou em aplicação financeira é maior do que o que tinha em caixa e saiu do caixa, entendeu? No período, aplicações financeiras aumentou. Foi uma conta que aumentou bastante, saiu de alguma coisa bi para 8 nesse período. Aumentou 606%. Foi isso. Foi a conta que mais aumentou. Foi isso, então. Então, isso, a empresa gerou caixa e colocou ali em aplicações financeiras, né? Uma parte, e aí um pouco gastou em imobilizado, né? Em segundo lugar, gastou um pouco em imobilizado e depois um pouquinho só em intangível. Então foi só isso aí mesmo, né? Porque é só esse detalhe, a gente olha, teve uma saída de 1,5 bi em investimentos do FCI, né? Mas às vezes é isso, não é um gasto, né? Valor negativo, na hora a gente pensa que é um gasto, mas é isso aí, só foi para aplicações. E a última pergunta foi do CAPEX. Os indicadores de CAPEX, CAPEX sobre FCO e CAPEX sobre depreciação.
Ali acho que não está aí. Ah, tá, é da direita para a esquerda. CAPEX sobre depreciação, dá para ver que em 21 estava bem alto e aí reduziu de 2,88 para 1,89. E o FCO, aí é bi, então 1 bi, depois 900 milhões. O gasto com CAPEX reduziu um pouco no período. NCG. Isso é algo bem positivo. O CCL apresentou uma queda, mas depois subiu quase 30% do CCL. NCG, que era positivo, e passou negativo. Também é algo desejável, algo interessante. Claro, só dá para ver bem a mudança, né, do FCO, né, que no segundo ano, em 22 aumenta 20% e depois em 23 aumenta só 3%, né? Então vê como as vendas, né? As vendas cresceram numa proporção bem menor, né? Mas eu esperava que o CAPEX fosse maior. Então isso é curioso, isso. Eu, de repente, teria que ver melhor no balanço, porque a empresa pegou bastante dívida, mas então, poxa, se ela tivesse direcionando direto na hora, assim, essa dívida para imobilizado, o CAPEX era para aumentar bastante. Ainda assim, o CAPEX sobre a depreciação está maior, né, mas curioso, teria que ver um pouco mais no detalhe. Eu não sei, alguma coisa que ela pegou em dívida, ela deixou em aplicação financeira, né? Talvez ela adquiriu dívida, deixou em aplicação financeira e esperou, tipo, para executar o pagamento depois. Entendeu? Porque eu vi que a operação com a Minerva foi em torno de... Com a Marfrig foi em torno de 5,7 por ali, bi. Então, talvez ela usou essa aplicação financeira para fazer a aquisição, entendeu? Alguma coisa talvez seja desse sentido. Porque aumentou muito de 2022 para 2023, no caso, aplicações financeiras, né? Então, talvez tenha sido isso, alguma coisa ali, ela pegou empréstimo, deixou uma aplicação financeira para depois executar algum investimento. Tá. Talvez associar com isso. É bem provável que seja isso, porque ela não liquidou, ela não amortizou dívida, né, anterior, né? Sim, eu acredito que tenha sido isso. Deixou em aplicação financeira para algum possível investimento futuro ali, próximo. Tá. E, bom, para fechar aí, qual a visão geral de vocês, considerando todos esses indicadores, as mudanças que vocês viram no balanço, assim, vocês acham que a saúde financeira da empresa deu uma piorada, ou seja, a alavancagem está aumentando um pouco mais o risco da empresa, o retorno dos ativos não está tão bom assim, ou a empresa meio que está tentando dar uma segurada ali no risco e está, sei lá, esperando, adquirir um novo frigorífico, alguma coisa assim. Quem que começa agora? Olha, eu não achei uma boa, assim, tipo, se fosse investir, né? Mas por causa dessa questão de endividamento, tanto do curto quanto do longo prazo, isso é uma coisa que me pegou, assim. Claro que ela deu um retorno, acho que o dividend yield foi um 7, mas mesmo assim, a questão, tipo, ela tá alavancando muita dívida. Claro que
está fazendo financiamento, mas eu não acho que seja algo positivo, principalmente no longo prazo, porque ela está pegando muita dívida e eu acho que isso não seria uma boa. É uma estratégia arriscada, né? Que nem acho que o Vitor disse anteriormente. Na minha opinião também, eu acho que assim, é uma empresa que se eu fosse investir a curto prazo, eu ia ter que pensar duas vezes antes de investir, porque eu acho que é mais uma visão para longo prazo, porque aumenta a alavancagem financeira, aumenta o investimento, o lucro, no caso, pelo que a gente viu ali, está diminuindo o lucro líquido. A eficiência operacional está diminuindo. Então, é uma empresa que a curto prazo não tem por que tu comprar ela. Se nos últimos 3 anos ela está diminuindo a eficiência dela, o lucro ela está diminuindo, está se alavancando num cenário que no Brasil hoje em dia está difícil de tu pegar crédito. É mais uma ação que tu pode, sei lá, ficar meio que assim, stand-by, ficar analisando ela. Claro, vai sair as divulgações de 2024, né? Talvez, analisando, já talvez possa ver alguma coisa mais positiva que indique uma melhora ainda mais em 2025. Mas eu não sei, no curto prazo eu não acho animador, não. Eu acho que no custo de oportunidade tem coisa melhor. Exatamente. Ainda mais que ela não paga um dividendo yield tão alto, né? Tem setores que tu vai valer mais a pena tu ser uma empresa totalmente mais segura, que tem possibilidade também de ter uma valorização, e tu não vai ter esse risco, né? Que tu tá exposto nesse mercado que a Minerva está exposto, ainda mais com essa questão geopolítica bastante forte agora no mundo, né? É uma coisa que commodity não é tão fácil assim de tu analisar, assim, tu tem que ter muito, acho que o feeling do que pode vir, né? Uhum. Sim, sim. Aquela coisa que me deixou meio assim, meio com o pé atrás, foi que, poxa, ela pegou muita dívida, só que tu olha ali no retorno, ali no ROA, que colocaram ali, o ROA ficou bem baixo e o dividend yield alto. Eu acho que, não sei se foi no primeiro ano, o dividend yield foi 10%, alguma coisa. Então, poxa, uma empresa que está crescendo, porque é aquela coisa, empresas de crescimento e empresas de dividendos, né? Então, a empresa que distribui dividendos é a empresa que está num setor estável e é uma empresa que já está consolidada, que nem a Petrobras. Poxa, a Petrobras é uma mega empresa, ela não tem grandes investimentos para fazer. Então, E não faz tanto sentido tomar crédito caro para distribuir dividendo. exatamente como o Vitor falou, sabe? Então, é o que eu achei muito estranho, assim, poxa, o dividend yield alto, né? Olha, 10,1, depois aí caiu 4 e agora 7%, assim, sabe? Então, poxa, é algo que eu achei estranho. Talvez tenha alguma coisa que a gente acabou não vendo, talvez pode ter sido alguma receita não recorrente, né? Distribuída ao acionista. Seria o que mais faria sentido nessa ótica, né? Pois é. Aí claro, aí teria que ver por causa da questão de dividendo de estatuto, né? E tem que ver no estatuto lá, mas tá, aí é outra questão, mas de qualquer forma é muito bom o trabalho de vocês, conseguiram fazer análise bem completa, né? Dar um panorama geral da empresa e conseguiram entender mesmo qual foi o desempenho da empresa ao longo do período, né? Então, mais uma vez, parabéns aí pela dedicação e pelo excelente trabalho. Agora o grupo da... Valeu, obrigado. Valeu. Parabéns, pessoal. Agora o grupo da Nadjesca, Camille e Vitor, estão todos aí. Aí, então. Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem? Bom, Oi, boa noite. quando vocês quiserem começar, fique à vontade. Vou compartilhar minha tela só um pouquinho.
Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Essa é a nossa primeira apresentação. Daí a gente vai pular para a parte das análises, Diana. Eu vou começar com a análise do balanço patrimonial da empresa. Então, a gente trouxe essa tabela ali com as principais contas, né? E a porcentagem delas em relação ao ativo total, a porcentagem do passivo, né? Por isso que eles estão 100% ali. Assim a gente consegue enxergar que no ativo total, o ativo não circulante, ele é maior, né? Que o ativo circulante, um pouco maior, né? Quer dizer que a empresa investe mais em ativos de longo prazo, mobilizável, intangíveis, investimentos. A gente trouxe também a porcentagem de ativo circulante operacional e ativo circulante financeiro. É bem equilibrado até, em alguns anos, né? Essa é a análise vertical. O passivo total, a gente consegue ver que é bem maior o passivo não circulante, né? O que indica que a empresa ela depende de financiamentos, mais de financiamentos de longo prazo, né? Para estar sustentando suas operações. Uma coisa muito relevante nisso também, que eu acho que é mais grave, assim, é que o patrimônio líquido ele é bem baixo, né? Nos 3 períodos. A gente pode ver que 93% ali em 2022 e 2021, a empresa financiava os ativos com dívidas e só 7% com capital próprio, né? Essa baixa participação assim, do patrimônio líquido faz com que a estrutura de capital seja mais vulnerável, né? A maior parte dos recursos acaba vindo de terceiros e isso gera alguns riscos financeiros, né? Especialmente num contexto como agora, por mais que seja em 2023, num período assim de alta nos juros, né? E como... Enfim, pode passar o próximo. Eu quero falar um pouco da análise horizontal, comparar os 3 períodos. Aqui a gente trouxe o que a gente achou mais importante, né? As principais variações dentro desses períodos, né? Entre as contas. O ativo circulante, ele representou 42,45% do ativo total em 2021, caiu para 39,13%, subiu para 40,81%. Isso a gente acha que está muito relacionado ao aumento de caixa equivalentes, que acabou crescendo a participação, né, no total de ativos de 9,38% para 14,16% e depois 15,46%, mostrando uma maior liquidez assim, na empresa. Contas a receber caiu de 8,82% do ativo total em 2021 para 4,23% em 2023, né, mudando aí a estrutura de crédito concedido. Os estoques, eles também sofreram uma redução de 17,65% em 2021 para 13,66% em 2023. Né, isso talvez indique aí uma baixa demanda. A gente não fez uma análise tão aprofundada assim para entender o que estava acontecendo ali no contexto da empresa. A gente focou mais em como calcular, como usar o Excel e tal, nos cálculos mesmo. Também o passivo circulante, a gente pode ver ali, ele é relativamente estável, né? Em todos os períodos representa cerca de 27% do passivo total. Os fornecedores subiu de 13,02% em 2021 para 14,41%, né? Mostrando que a empresa está aumentando ainda mais essa dependência de crédito de fornecedores. Na conta obrigações fiscais, teve uma diminuição drástica de participação no passivo total, 2,90% em 2021 para apenas 0,43% em 2023. E o patrimônio líquido
caiu de 6,70% do passivo total em 2021 para apenas 3,57% em 2023. Né? Como eu tinha dito, isso pode indicar uma deterioração financeira aí. Pode passar. Essa tabela representa a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Ela está um pouco pequena e na parte de baixo cortou um pouco o resultado final. Mas analisando aqui, no ano de 2021, 2022, perdão, outro ponto é, na hora de gerar os arquivos, eu não consegui gerar o arquivo de 2023 para fazer análise. Toda vez que eu tentava converter, dava erro. Então, por esse motivo, vou apresentar os dados de 2022 e 2021. Em relação a 2022 e 2021, a receita de vendas teve um aumento de 9%. Já o custo das mercadorias vendidas teve uma redução de 14%, que pode indicar um corte de gastos ou um melhor uso das despesas em relação aos fornecedores. E quanto ao resultado bruto, teve um aumento de 64,6%. Aí seria isso, pode passar. Na análise do... Estão me ouvindo? Sim. Certo, Sim. aqui eu não sabia se meu microfone estava mutado. Na análise dos múltiplos, a gente separou eles por áreas. No que se refere à liquidez, a liquidez corrente, que é o que representa o ativo disponível para o ativo circulante em relação ao passivo circulante, né? O ativo disponível para a gente pagar as dívidas no período de um ano, a Braskem tem dados relativamente baixos, muito em virtude do fato de ser uma empresa que nos últimos anos ela vem dando prejuízo, tá bom? Nesse aspecto, a gente verifica que a liquidez corrente dela é superior a 1, ou seja, ela tem condições financeiras de bancar as dívidas dela de curto prazo. Porém, quando a gente analisa liquidez imediata, que seria o saldo que ela teria em caixa para isso, ela não tem caixa suficiente. Porém, olhando liquidez seca, que é quando a gente desconsidera a capacidade de pagamento proveniente da venda de estoques, a gente identifica que ela teria valores próximo a 1, né? Ou seja, ela teria caixa disponível junto com entradas financeiras suficientes para chegar próximo ao valor das dívidas que ela tem no próximo ano. O que indica situações precárias, digamos assim, né, da situação financeira da empresa, o que se comprova ao longo de outros indicadores que a gente vai verificando. O endividamento da Braskem é um endividamento alto. Quando a gente analisa a dívida líquida da empresa, que é basicamente a dívida menos o ativo, a gente identifica, nesse caso aí eu verifiquei agora, e também os outros gráficos também, foi logo antes da apresentação, não deu tempo de trocar. Tirando esse primeiro gráfico e o do último slide, o ano de 2021 e 2023 está trocado, tá bom? Os dados de um ano são referentes ao outro. A dívida líquida da empresa é uma dívida significativamente alta e vem crescendo nos últimos anos. Quando a gente analisa o endividamento em relação ao EBITDA, né, a dívida líquida em relação ao EBITDA, a gente consegue comprovar isso novamente, que ele vem crescendo de maneira significativa. Perdão. Quando a gente olha a margem bruta da Braskem, a gente percebe que ela tem uma margem baixa em relação à principal concorrente delas, que é a Dexus, né? Hoje as margens da Braskem trabalham menos de 50% da margem da concorrência, o que traz bastante sobre a saúde financeira da empresa. Atualmente a gente está vivendo um ciclo de... Por se tratar de commodity também, foram anos de um período bastante conturbado para o mercado de petroquímicos, porém, ainda assim, os valores da Braskem estão ainda bastante abaixo dos valores das principais concorrências. Infelizmente, não consegui adicionar aqui
os valores da Nexus, né, que é a principal concorrente da Braskem, mas quando a gente analisa a eficiência de mercado das duas, a gente percebe que a Braskem tem uma eficiência, ela possui uma eficiência menos de 50% da eficiência da Nexus. Quando a gente analisa outros indicadores referentes à rentabilidade, ao retorno sobre investimento, retorno sobre o ativo, a gente tem valores negativos, né, quando a gente analisa o ano de 2023, que está trocado com o ano de 2021, justamente pelo fato de que a empresa não está tendo lucro líquido. E isso faz com que a gente tenha um resultado consequentemente negativo. Quando a gente analisa índices como preço sobre lucro e demais indicadores, a gente percebe, mais uma vez, resultados negativos, visto que a empresa está tendo prejuízo, né? Atualmente, até o PL da Braskem está em menos 1,3, ou seja, em um ano, 1,3 anos, ela dá prejuízo suficiente para que seja referente ao valor, o prejuízo por cota seja referente ao valor daquela ação. Então, é um setor um pouco diferente, uma empresa um pouco diferente, na verdade, né, muito em função do mercado de commodity, mas também pelos escândalos de corrupção que a gente acabou passando. E basicamente seria isso, eu acredito. Bom, então, parabéns, pessoal, pelo trabalho. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Não sei se o Arthur tem alguma dúvida. Não, tranquilo. Tá. Bom, então, parabéns, pessoal, pelo trabalho. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Pelo que eu vi aqui, no período, teve um aumento do ativo não circulante e do passivo não circulante. Quais foram as maiores variações dessas contas que vocês observaram, dentro dessas contas que vocês observaram? A gente fez a análise no Excel, né? Da mesma maneira que vocês fizeram no exemplo. E é bem equilibrado, assim, as porcentagens, sabe? Mas, peraí, deixa eu ver que eu tô me confundindo. Tá. Se tu quiser, a gente pode até transmitir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pra gente ver juntos aqui. Eu tô pelo computador do trabalho agora, não tenho. Eu tô pelo computador em casa, eu tava no outro computador antes. Eu não tenho a planilha do Excel aqui. Você vai compartilhar? Eu tava vendo se eu conseguia, mas acho que pelo celular fica ruim. A gente teve uma variação 75% de 2021 para 78% em 2022, 2023, não mudou. Tu perguntou o não circulante, né? Tu perguntou o ativo não circulante, desculpa. Isso. Qual que foi a maior variação dentro dessas contas do ativo não circulante e passivo não circulante? Eu imagino que a maior variação do ativo não circulante tenha sido do imobilizado, que, não sei, geralmente é a que tem maior variação, e do passivo não circulante. Qual foi a maior variação? Pois é, de 75% foi para 78%. E intangível não mudou muito, foi de 5% para 6%. Se repete, tá? De 5% em 2021, 6% em 2023 e 6% em 2022 também, e 2023. Então, a maior variação foi realmente no imobilizado. De 75% foi para 78%.
em 2022 e em 2023 também se repete 78%. Ah, tá. Uhum. Deixa eu ver aqui outra que eu tinha. Eu não entendi muito bem ali, quando vocês mostraram. Ali, se eu não me engano, ali na tabela ali dizia que o resultado bruto tinha caído, mas eu acho que vocês tinham falado que o resultado bruto tinha aumentado. Eu não entendi muito bem essa parte só. Referente a DRE, Isso. sim, a receita bruta aumentou 9%. O resultado bruto aumentou 64%. Opa. Ah, tá. Então, se puder compartilhar ali a tabela, que eu não sei se eu acho que eu vi errado, é que me parecia que eu tinha visto que o resultado resultado bruto tinha caído. Vou compartilhar novamente. Resultado bruto de 11 milhões, passou para 32 milhões. Só que 32 milhões aqui em 2021. Esse aqui é em 2022. Tá invertido o número? Eu não... Gente, eu analisei ao contrário. Ah, tá. Não, tá. Tu só trocou. Tá. Uhum. Então, no caso, o resultado bruto ele caiu 64%. Ah, tá. Não, tá. Foi isso que eu não tinha entendido, porque eu tinha visto aqui que eu olhei de 2022 e eu achei estranho. Não, tá certo. Não, mas na real foi tudo ao contrário, porque a receita líquida, ela diminuiu 9% em 2022, os custos da mercadoria, eles aumentaram em 2022, em consequência, o resultado bruto diminuiu em 2022. Obrigada. Ah, tá. No caso, se eu entendi, vocês trocaram de lugar as colunas. É isso? Isso. Ah, tá. Então a coluna de 21 deveria ser a de 22 e a de 22. Só a data que está trocada, né? Não. As datas estão corretas, os lançamentos estão corretos. A análise que eu fiz foi em cima dessa coluna, mas eu fiz ao contrário, eu fiz ao inverso. Ah, tá. Só a análise que tu fez. Isso. Fez trocado. Ah, tá. Mas os valores aí estão certos. Tá. Uhum. Tá, era isso. Vocês tinham dito que bom, ali alguns indicadores de endividamento ali aumentaram, dívida líquida sobre EBITDA aumentou. Aqui, ó, a proporção de dívida líquida e EBITDA aumentou, por mais que o MD, a maturidade da dívida, tenha permanecido mais ou menos a mesma, reduziu um pouquinho. Então dá para a gente ver aqui que a maior parte da dívida da empresa é de longo prazo, né? Qual é a visão de vocês? Assim, vocês acham que o risco da empresa aumentou ou ficou estável ao longo do período? Porque geralmente quando a empresa pega a dívida, o seu credor ali, o banco, no contrato ele coloca ali os parâmetros para que eles não acionem um covenant, né, que é a execução da dívida, né? Então, assim, por exemplo, no contrato diz que a dívida líquida EBITDA da empresa não pode ser superior a 5,3, por exemplo. Então, se é superior, aí o banco aciona o covenant e tal, né, as garantias, né? Então, aqui deu para ver que aumentou muito, né, esse indicador, passou de 0 para 8, né? E eu queria saber o que vocês acharam, assim, a percepção de vocês, se o risco da empresa aumentou muito ou não.
Para mim, tem duas coisas que fazem o aumento do risco da empresa, que, na minha opinião, aumentou sim. O primeiro deles é que ela foi rebaixada pelo S&P, então, pela análise de risco. Isso encarece o crédito de maneira geral, né? E também, a imensa maioria dos casos, a gente está vivendo um momento de aumento de taxa de juros, né? Isso também tende a encarecer a dívida. Não sei se me fiz claro. Aham, sim, sim. Então, de fato, né, dá para ver que aumentou um pouco uma pressão, aumentou um pouco o risco da empresa, né? Eu não sei se cheguei a ver aí o NCG e o CCL. Acho que isso realmente ficou faltando. Tá. Não, que é importante, porque aí o CCL, que nem a gente estava falando lá na última aula, né, que o perigo para as empresas é o efeito tesoura, né, que é quando o NCG fica superior ao CCL, né, ou seja, a empresa precisa cada vez mais de recurso, precisa cada vez mais de caixa para financiar a operação, para colocar a operação em andamento, ao passo que o CCL ali está caindo, né? Então, isso aí é um indicador que a gente vê de risco de curto prazo, né? Por isso que é importante a gente ter a noção. Mas aqui, ó, por exemplo, o ROA e o ROIC. Bom, ali primeiro ano era negativo, aí depois melhorou um pouco. O ROA e o ROIC aqui tá invertido. 2023 é 21 e 21 é 23. Tá, então. Tá. Então. Eu não tinha ouvido essa parte, tá. Então é que deu uma piorada mesmo. É que a receita da empresa reduziu. Uhum. Aham. Sim. Tá, deu. E os indicadores de eficiência trocavam também 23 e 21? Eficiência também. Tá. Então no período os indicadores de eficiência e rentabilidade deram uma boa piorada, então. Tá. Isso. Uhum. Tá, com certeza isso aumentou o risco da empresa, então, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Ali, a análise da DFC, vocês não chegaram a fazer? Não fizemos. Tá. Mas vocês entenderam como você fala, assim, tranquilo? Sim, a gente acha que a gente conseguiu extrair, assim, da atividade nessa parte de utilizar uma ferramenta, né, o Excel ali para estar calculando. A gente acabou se confundindo, porque como a gente tinha muito pouco tempo, assim, sabe, para dedicar ao trabalho, a gente acabava não tendo a mesma disposição de tempo, né? Então a gente dividiu as tarefas, acho que foi por isso que ficou faltando uma parte, a gente acabou dividindo errado e ninguém ficou com a parte do fluxo de caixa, desculpa. Mas a gente conseguiu pegar, assim, essa parte de montar a análise, né? A gente fez muito com base na última aula que tu deu e nos exemplos que tu mostrou, né? Que dava para ver como que fazia o cálculo ali no Excel. Isso que a Nadine teve problema... Nadine, meu Deus, Nadjesca teve problema em conseguir o último período, né, de 2023, eu também tive, para gerar ali o PDF, né, toda aquela função de conversão. Eu não sabia se o erro era na conversão ou no PDF que aquele site gera mesmo. A gente fez a partir da forma que tu nos indicou, só que para nós não aparecia os 3 períodos, sabe como aparecia para ti? Aparecia sempre só 2 períodos. E aí acontecia que as contas, elas mudavam um pouco, apesar de ser padronizado, elas ou mudavam de posição, ou
realmente, assim, tinha umas contas que em outro período não tinha, no outro PDF não tinha. Aí acabou dificultando, sabe? A gente começou a ter um probleminha ali no Excel, tipo, nos dificultou em demorar mais, sabe? Era isso que eu queria falar. Queria complementar que o decorrer da disciplina está bem coerente, né? O que foi apresentado na disciplina está bem coerente com o que a gente vê no mercado hoje em dia. Por exemplo, eu sou assistente PJ e a gente utiliza alguma dessas ferramentas para análise para concessão do crédito. Então, tá bem coerente, assim, e é algo útil, sabe? Que a gente vai utilizar no dia a dia, caso alguém vá trabalhar, né, no mercado financeiro. Então, foi uma baita experiência na disciplina. Só, né, teve esses problemas técnicos, desanálise, até como a Camille falou, como a gente acabou se dividindo, acabou faltando um no meio. Gente, eu até peço desculpa pro meu grupo, porque eu acabei sendo bem pouco ativo no trabalho. Eu trabalho na área financeira, na verdade, até trouxe os negócios sobre a Minerva, porque a gente participou da estruturação dessa última emissão de dívida deles, mas eu realmente não consegui dedicar nem próximo do que eu gostaria para esse trabalho. Não, capaz, tranquilo, a gente sabe que correria o Eduardo, que fez da AgroGalaxy também, ele disse que foi corrido por causa do trabalho e tudo mais, né? Então, Não total. gosto nem que eu ouvi o nome AgroGalaxy. Ninguém gosta de ouvir, mas é total compreensível, assim, conciliar, pode fazer um trabalho longo, né? Porque esse trabalho, a primeira parte do trabalho era relativamente tranquilo, porque não tinha muita conta, era só mais entender o modelo ali de negócios e tal, entender um pouco do setor, né? Mas essa segunda parte aqui, o que eu sempre digo, é a mais trabalhosa de todas, né? Porque, poxa, tem que planilhar tudo no Excel. Questão, por exemplo, dos múltiplos é tranquilo, porque tem a maioria dos sites, então buscar tranquilo, mas ali tu planilhar tudo, colocar no Excel, fazer análise vertical, análise horizontal do balanço da DRE, fazer análise horizontal deve ser, dá um baita trabalho, né? Dá um baita trabalho. Então, poxa, o pessoal trabalha todo dia e tal, então é algo que é total compreensível, assim, que acaba faltando tempo, né? Então, é bem tranquilo. Pode falar, Camila. Não sei se tu acabou colocando muita expectativa por a gente ser 3 pessoas, mas isso acabou fazendo com que a gente se atrapalhasse mais, né? Porque a gente precisava alinhar os 3, assim, a parte de um dependia da parte do outro, e aí acabou que a gente não conseguiu fazer esse alinhamento, assim, da melhor forma. Mas, claro que é compreensível, né? Cada um tem suas obrigações e tal. Isso, não, tranquilo, isso aí faz parte, assim, porque é aquela coisa, o objetivo aqui do curso não por mais que pareça, assim, no dia da apresentação vai ser avaliar, vou avaliar os grupos, não, o principal aqui é no meu caso, eu como professor, é entender se o pessoal realmente conseguiu entender, como eu falei lá no início, né, agora, consegue entender, fazer uma análise completa dos 3 demonstrativos, conseguir entender os 3 em conjunto e ver como os múltiplos se relacionam com os demonstrativos, né? E é algo que, poxa, às vezes a pessoa está tendo o primeiro contato ali, então, assim, poxa, não é em 6, 7 aulas que o cara vai entender, né? Então, é total compreensível, assim, correria. Imagina, janeiro, o cara que ia tá descansando, mas tá fazendo trabalho da liga, né? Imagina, né? Então, é total compreensível. Fica a dica, assim, agora, como mandei lá no grupo, que você tem que... A última coisa que você pode fazer é o relatório, né? Que eu mandei lá o link onde vocês podem adicionar o relatório. Daí vocês podem colocar no relatório de vocês a análise da DFC, porque a DFC, eu diria até que assim, mais importante, o demonstrativo mais importante, né? Seja
se a pessoa vai trabalhar ali com analista de ações, se vai trabalhar com crédito, como na Diesca ali, entender deve ser fundamental, tá? Fundamental. A área de crédito, assim, o cara não sabe, deve ser, aí não dá, sabe? Então, deve ser extremamente importante, né? Bem como coloquei na sugestão no Excel ali, entender os 3 fluxos, os indicadores ali, saldo de tesouraria, CCL, NCG, CAPEX, né, se a empresa está investindo muito em CAPEX ou não, afinal a empresa da indústria, né, a Braskem, espera-se que o CAPEX seja bem alto. Então, acho que se vocês conseguirem colocar essa parte, bem como eu coloquei ali no Excel que eu mandei lá no grupo, colocar essa parte da DFC no relatório de vocês, acho que vai agregar muito, muito mesmo. E qual outra coisa? Tá, não, acho que era mais isso, tá? Vocês falaram que tiveram a dificuldade de baixar os dados, né? Bom, aí realmente às vezes acontece isso. A única opção que para essa questão que eu consigo imaginar é mudar o ano, né? No caso, vocês pegaram 20, 21, 22, 23. Aí, no caso, vocês teriam que pegar 2020, né? 2020, 21, 22, no caso, né? Porque às vezes é bem isso, né? Às vezes dá um erro ali no sistema, um erro de arquivo ali do próprio sistema da CVM, e aí não tem muito o que fazer, né? Então, essa acaba sendo a única saída, né? Mas, tirando isso, ficou bom, ficou muito bom o trabalho de vocês. E, de novo, a gente sabe que é difícil, né? Correria do dia a dia e fazendo trabalho da liga, né? Então, trabalho que não é nem da faculdade, da graduação, né? Então, se a graduação prova é outra parada, né? Mas, então, é total compreensível, né? Faz parte e parabenizo a dedicação de vocês ainda, né? De ter paciência, né? Poxa, o cara só querendo descansar, né? E vocês ainda tiveram a paciência, ainda assim eu vou fazer o trabalho da liga, né? Então, parabéns aí pela dedicação de vocês. E aí fica a sugestão para vocês colocarem a parte da DFC no relatório, aí vai ficar bem, bem completo mesmo. Não sei se você tem alguma dúvida. Tá Da bem, minha pode parte, deixar. não. Da minha parte não tem dúvida nenhuma também. Bom, então, por hoje era isso. Eu agradeço o empenho do pessoal em fazer esse trabalho da Liga, o empenho em fazer as apresentações, né, os 2 grupos, né, o grupo da Minerva e o grupo da Braskem. Então, a gente encerra aqui as apresentações da segunda parte do curso de fundamentalista aqui da Liga. Né, o pessoal analisou hoje os demonstrativos da Minerva e da Braskem. E então, obrigado a participação de todos e até mais ver, que falta vocês entregarem agora só o relatório, tá? Então, podemos encerrar aqui, então. Muito obrigada, Rafa. Obrigada pelo acolhimento e boa semana para geral.